A partir de agora estão encerrados vários espaços públicos em Lisboa. Foi também reforçada a limpeza nos transportes públicos. É uma prática comum a milhares de portugueses que todos os dias andam de transportes públicos em Lisboa, locais de grande concentração de pessoas que aumentam o risco de contágio. A tosse e o espirro são as principais formas de transmissão. As autoridades de saúde lembram que deve ser utilizado o antebraço e não a mão, que facilmente propaga vírus e bactérias a todas as superfícies em que toca. Para fazer face a esta ameaça, Lisboa tem a partir desta quarta-feira um conjunto de medidas em vigor. Foram alterados os protocolos de limpeza dos autocarros, são hoje limpos diariamente, mas com reagentes próprios, específicos, adaptados mais na base do álcool, com particular relevância para todas as superfícies de contacto, e todos os trabalhadores da Carris estão a receber kits individualizados que permitirão agir no caso de qualquer situação suspeita. Medidas preventivas aplicadas em todos os locais que representem perigo. Teatros, bibliotecas, as piscinas, os pavilhões desportivos onde tínhamos organizados alguns eventos de grande dimensão, alguns internacionais já a decorrer, outros até municipais, que reúnem alguns milhares de pessoas que tiveram que ser adiados. Também o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge vão continuar encerrados. Espaços ao ar livre não sofrem restrições. Feiras e mercados continuam abertos, assim como jardins municipais, o castelo e algumas salas de espetáculos que não estão sob a tutela da autarquia. Apesar de temer o impacto no turismo, a Câmara de Lisboa garante que está a fazer tudo para travar o vírus e lembra que a prevenção depende de todos. As elevadas temperaturas registadas durante o dia levaram a que, pelo menos na linha de Cascais, centenas de pessoas fossem até à praia. Seria uma notícia normal, noutras circunstâncias, mas não quando as autoridades pedem o maior cuidado para evitarmos grandes concentrações de pessoas. Devemos exigir muito das autoridades de saúde e também do Governo, mas cada um de nós tem de fazer o seu papel perante esta nova realidade. Nem o facto de a Organização Mundial de Saúde ter declarado a doença Covid-19 como pandemia afastou as pessoas das praias e das esplanadas para aproveitar ao máximo o sol e o calor pouco usual no inverno. Para a primavera ainda falta um bocadinho, mas as praias estiveram assim. Espanhóis, mexicanos, italianos, franceses e, claro, muitos portugueses, sobretudo jovens, que estavam nas esplanadas, dizem ter conhecimento da situação atual e que tomam algumas medidas de precaução, mas, como se vê, a distância mínima recomendada, algum recato é que não. Temos que ter alguns cuidados, mas ainda não estou naquela fase mesmo da preocupação total. Estou a ver aqui muitos alunos universitários e muitas pessoas que não tiveram aulas. Calma. Não, e que estão aqui. Estamos em isolamento. Nós não estamos a ter aulas, mas não estamos com nenhum risco de infecção, portanto podemos circular. Há uma distância mínima de 1 metro, por exemplo, que é o mínimo, não é? O vírus propaga-se. Quando há o risco de estar infectado, se não tem o risco de estar infectado, se formos a esse pormenor, se formos a esse detalhe, vamos fechar todas as consultas, ok? Una pandemia mondiale di coronavirus, questo non vi preoccupa? Saremmo più preoccupati se fossimo in Italia, meno se siamo qua. Allora cosa fate per precauzione? Per esempio, ad esempio la distanza, 1 metro minimo tra voi due? Ma per ora aspettiamo, vediamo all'evolversi delle notizie. E avete già conoscenza di alcuno familiare o amico che è infettato con il Covid-19? Per fortuna no, ancora no e si spera no, ma le precauzioni le stanno prendendo sul serio. Ma voi qui non ancora? Rispettare 1 metro di distanza per esempio? Beh, 1 metro qua secondo me no, forse no, tramite... Nos han cancelado clases por todo el tema del virus y pues vinimos a la playa. Ah, entonces en vez de estar en isolamiento venís a la playa. Sí, un poco así. Aprovechar el tiempo perdido con un tiempo de playa. Porque está sol, está caliente, un día muy bonito, preferís la playa, pero ¿no os preocupa el COVID-19? No nos preocupa. O sea, tener las precauciones debidas, pero pues no voy a no aprovechar esta experiencia por miedo a estar encerrado con el virus. Pero sabes que la Organización Mundial de Salud ha decretado una pandemia por el coronavirus. Sí. Sí, estamos
al pendiente y también tomamos todas las precauciones necesarias. No, ¿qué medidas tomáis? Por ejemplo, la distancia de 1 metro, no saludar... No saludar de beso, no tocarse la cara, lavarse las manos constantemente. Sí. As temperaturas vão continuar simpáticas e convidativas, mas há que respeitar o isolamento se for caso disso. Nesta altura há mais de 124 mil infectados em 120 países. Muitas viagens de finalistas estão a ser canceladas por causa do coronavírus. Há pais que estão a tentar reaver o dinheiro de uma agência de viagens, mas a empresa não garante o reembolso a 100%. Ponta Umbria, em Espanha, era o destino da viagem de finalistas da filha de Odete. Estava marcada para 28 de março. As recomendações do governo por causa do novo coronavírus levaram esta mãe e outras dezenas de pais a recuarem. Odete queixa-se que pediu o cancelamento dentro do prazo estipulado, mas que não recebeu qualquer dinheiro. Nós fomos surpreendidos com a recusa de cancelar meia dúzia de pais. Eles mesmos falaram que são 100 pais, no universo de 10 mil. Isso é muito pequeno para esse desgaste todo que está acontecendo. Qualquer pessoa neste momento compreende que uma concentração de 10 mil finalistas num local, com todos os problemas que temos, com o que se está a viver em Espanha, é absolutamente inaceitável. Cada aluno pagou perto de 600 €. A agência garante que quem fez o cancelamento até 30 dias antes da data da viagem foi reembolsado. X-Travel nessa data, ou até essa data, procedeu a mais de 200 reembolsos, totalizando mais de 100 mil €. Isto é, todas as pessoas que cancelaram até o dia 26 à meia-noite receberam 100% do montante que tinham pago. A lei não prevê reembolsos a 100%, muito menos com base em recomendações do governo. Os pais garantem que o que está em causa não é apenas dinheiro. O medo da maioria dos pais é esse mesmo, portanto, não é a questão para onde eles vão que esteja ou não infectada, mas se calhar a aglomeração de 8 mil miúdos, não é? Ou uma coisa do género, e vir um que já esteja infectado. Perante os pedidos que não pararam de chegar à X-Travel, a agência emitiu um comunicado no Facebook. Apresentou 4 soluções: cumprir a viagem, visto que nada foi cancelado, adiar a viagem para dezembro, reembolsar em 30% ou finalmente ressarcir em 50%, mas com a garantia de que o valor só pode ser usado em produtos da agência. Perante uma situação que é excepcional, que é inevitável, em que, por exemplo, pode ser uma situação de surto de uma epidemia. E porquê que é um surto de uma epidemia? Porque cria um risco acrescido para a saúde e segurança dos consumidores, que nestes casos o consumidor pode rescindir o contrato com direito ao reembolso. A gente está à deriva, sem nenhum contato da empresa. A empresa não faz nenhum contato. Ela só faz contato com os jovens. Indignados, os pais enviaram um pedido de ajuda à Ministra da Saúde, ao Ministro da Educação e à DGS. A agência fez saber que vai avançar judicialmente contra quem difamou a empresa nas redes sociais. A advogada Marta Duarte é convidada deste Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos olhar para este caso em concreto, onde esta agência de viagens mantém esta viagem para a Espanha, que é o terceiro país europeu mais afetado pelo coronavírus. Não garante o reembolso a 100%. É uma questão complexa porque envolve a agência, o promotor, os pais, os alunos, os professores, enfim. Quais é que são aqui os direitos e o que é que as entidades envolvidas, no fundo, podem fazer de um lado e de outro? Isto normalmente é aquilo que a lei chama de viagens organizadas, ou seja, há um operador que organiza toda a viagem, ou seja, estabelece os contactos com os hotéis, estabelece os contactos com as companhias aéreas eventualmente, com os transfers, etc. Portanto, isso é chamada viagem organizada. Este tipo de viagens normalmente tem, nos contratos que são celebrados com os viajantes, o regime lá estabelecido dos cancelamentos e dos reembolsos das viagens. Uma regra geral é que qualquer pessoa tem direito, até o início da viagem, a cancelar essa viagem. Isto é ponto assente. A questão do reembolso e o que é que vai ser reembolsado é uma questão diferente. Isto porquê?
porque a lei o que diz é que as viagens podem ser canceladas com direito a reembolso integral em caso de circunstâncias inevitáveis e excepcionais que ponham em causa a própria viagem. Pronto. Ou seja... Isso dependeria, no fundo, do quê? Quem é que teria a responsabilidade de cancelar para que esse reembolso fosse total? O cancelamento, o direito ao cancelamento é um direito do viajante. Portanto, ou seja, para que isto aconteça não tem que ser a agência a cancelar. Mas para cumprir esses requisitos da indemnização? É igual, tanto é a agência como o viajante. Portanto, esta questão das circunstâncias excepcionais tanto é do lado do cancelamento da agência como do lado do cancelamento do viajante. Portanto, os pais que compraram estas viagens podem e têm o direito a fazer o seu cancelamento. A questão do reembolso integral depende se incluirmos ou não podermos incluir as situações nestas circunstâncias excepcionais que estão na lei. O que é que eu acho? O receio do viajante e o receio de contágio, regra geral, não é considerado para efeitos destas regras excepcionais. Se estivermos a falar de destinos que, efetivamente, as autoridades já desaconselharam totalmente as deslocações... E o facto de ter sido considerado como pandemia, não muda nada aqui? Não, não, exatamente porque as autoridades ainda não deram informações concretas para todos os países sobre as deslocações. Ainda não foram impedidas as deslocações para todos os países. Se estivermos a falar de viagens que estavam programadas para a China, para a Itália... Para a Itália? Portanto, que já foram sítios em que as autoridades disseram para não se viajar, aí eu acho, efetivamente, que estamos perante um caso de circunstâncias excepcionais em que há direito ao reembolso integral. Se estivermos a falar de países ou localidades dentro de países que isso ainda não aconteceu, aí será difícil ou será discutível que caiba nos casos em que é possível o reembolso integral. De qualquer forma, a questão do... Ou seja, o que a lei diz é que, ainda que não esteja nesses casos excepcionais, tem que existir um reembolso retirados os custos. E esses custos normalmente estão especificados nos contratos. Ou seja, à partida, a pessoa, tendo em conta, estes custos esses são estabelecidos, tendo em conta a antecedência com que é feita o cancelamento, os custos, chamados custos de gestão, que normalmente vêm discriminados nesses contratos. Portanto, à partida, as pessoas podem sempre receber algum valor descontados a chamada taxa de cancelamento justificável. Adequada e justificada. E qualquer pessoa que neste momento tenha uma viagem marcada, seja ela dentro do país ou para fora, o que é que aconselha que seja feito? Esse tal seguro de cancelamento deve ser tido em causa, de forma a resguardar-nos, porque não sabemos como é que a situação vai evoluir. Sim, quem ainda não tem viagens marcadas, ou não as marcar, ou marcando-as, que marque com um seguro que lhe garanta o reembolso do valor que pagou. Portanto, e quem já as tem, para garantir que não saia prejudicado, pode alterar a data? Quais são os direitos? Pode alterar a data, pode cancelar, pode modificar, mas isso tem sempre que ver com o tipo de viagem que a pessoa adquiriu, não é? Pronto, mas se estivermos sempre a falar de países já chamados desaconselháveis, aí que caímos à partida nos regimes excepcionais. Fora disso, tem que ver com o tipo de viagem que a pessoa comprou e quais foram as regras de cancelamento subjacentes a esse tipo de viagem. Mas terá eventualmente direito a algum tipo de indemnização? À partida, há que ter isso em conta. Nem indemnização, é reembolso do dinheiro. Valor que... Tendo em conta, no que diz respeito à quarentena, quem não cumprir o isolamento social que for decretado, que possa ser decretado nos casos muito concretos, pode, no fundo, incorrer em que tipo de coima ou de pena mesmo? Quais é que são as regras que estão estipuladas para essas situações? Portugal, aliás, como já temos ouvido falar várias vezes, ou seja, em Portugal não existe o chamado regime da quarentena obrigatória. Ao contrário do que acontece em Itália, Espanha, Bélgica, efetivamente nós não temos.
E temos a nossa Constituição que vai contra esse regime da quarentena obrigatória quando diz que ninguém pode ser privado da sua liberdade e os casos em que o pode ser, além de sentenças judiciais condenatórias, que para aqui não interessa, é o internamento por anomalia psíquica, ou seja, a Constituição não prevê nesses casos o internamento tendo como causa a saúde pública. Mas nós hoje, por exemplo, vimos praias cheias, mesmo depois do Governo ter desaconselhado grandes concentrações de pessoas, e ouvimos também a Diretora-Geral de Saúde esta noite esclarecer e explicar que as escolas foram encerradas para que os alunos estejam a isolamento. Não estando, não cumprindo, o que é que pode estar aqui em causa? Alguma ferramenta legal ou deveria existir? E o que é que existe? Na Lei de Bases da Saúde e na Lei sobre a Vigilância da Saúde Pública, abre ali a porta para que as autoridades de saúde, designadamente a Ministra da Saúde, possam tomar chamadas medidas de exceção, e fala designadamente no desencadear de separação de pessoas saudáveis ou mesmo internamento para efeitos de tratamento. Isso está na lei. Só que depois acaba por esbarrar na nossa Constituição. Mas a verdade é que à data de hoje não foram, ninguém lançou mão dessas prerrogativas e, portanto, não temos nenhum regime de quarentena obrigatória que poderemos discutir se é legal ou ilegal. Portanto, não existe à data de hoje. Que já deveria, na sua opinião, ter sido alterado face às circunstâncias que estamos a viver? O regime? O que acontece é a nossa Constituição foi feita em 1974, onde havia uma grande desconfiança perante as autoridades e, portanto, daí a ser muito específica quanto à questão da privação da liberdade. A verdade é que até hoje, se calhar, não tivemos em Portugal uma pandemia como o coronavírus e, portanto, provavelmente isso não despoltou no legislador ou na nossa Assembleia da República a necessidade de vir a alterar este artigo. Com o aparecimento do coronavírus, eu acredito que provavelmente seja uma coisa que esteja em cima da mesa. Agora, as pessoas que devemos estar resguardadas, devendo estar na chamada quarentena voluntária, chamamos-lhe assim. E não o fizerem. E não o fizerem, sujeitam-se, porque a lei o prevê, chama-se, há um crime de propagação de doença contagiosa, nos termos do qual quem propagar doença contagiosa fica sujeito a uma pena de prisão até 8 anos, nos casos de negligência, 5 anos ou 3 anos, portanto é um artigo que temos no nosso Código Penal e que prevê. Aqui a questão é que a lei fala em propagar, portanto é necessário que propague. Para eu propagar uma doença contagiosa eu tenho que a ter. Portanto, fica na neblina os casos em que estão em casa porque eventualmente contactaram com pessoas infectadas. É difícil mas depois conseguir comprovar. Vai ser muito difícil. E também pode levantar questões de ordem prática, não é? Mesmo que o Governo lance mão das prerrogativas e avance para uma quarentena obrigatória, em termos práticos, como é que isso vai ser feito? Vamos pôr um polícia à porta a casa de cada cidadão? Nesta fase é mesmo a responsabilidade de cada um, social de cada um e o bom senso Exatamente. Também. Marta Duarte, muito obrigada pela presença obrigada. Neste Jornal da Meia-Noite.